Estabelecer o que é identidade cristã no período tão conturbado para a Igreja de Cristo como nós estamos hoje é quase uma situação impossível. Mas, mediante a palavra do Senhor, nós temos algumas características fundamentais que colaboram, né, para o bom funcionamento do crente em Cristo e para identificar também quem é de fato um cristão em Cristo ou não. Baseado neste primeiro momento, a nossa intenção aqui é falar um pouco sobre a identidade cristã. Isso também nós vamos nos embasar muito nos debates que aconteceram em nossa própria denominação, nossa própria congregação, melhor dizendo, Assembleia de Deus em Vila Nova, dada aos debates, né, no âmbito da juventude, né, lá da nossa igreja. Então, baseado nisso, nós vamos tentar falar aos poucos aqui algumas características e antes disso, obviamente, como é de praxe nosso, nós vamos fechar conceitos, estabelecer os termos aqui da identidade cristã, né? Nós precisamos identificar, no primeiro momento, que eu fecho, né, 3 perguntas fundamentais para, primeiro, fechar o conceito do que é identidade cristã. Ou são 3 perguntas paralelas que precisamos responder primeiro para saber se eu tenho de fato uma identidade cristã, se eu sou cristão genuíno ou se eu sou apenas um gospel, um cristão de modinha, um cristão, um crente, um evangélico que hoje praticamente todo mundo quer ser. Parece que virou uma vitrine, parece que virou algo que dê fama ou algum tipo de prestígio, não sei. Mas muitas pessoas, mesmo continuando com suas vidas de promiscuidade, de pecado, né? Mesmo continuando cantando músicas seculares, mesmo continuando usando drogas, fazendo outras coisas, eles se consideram cristãos em Cristo. Então, vale aqui este vídeo agora para a gente tentar estabelecer de fato o que é ser um cristão em Cristo e que é esta identidade baseada na Bíblia Sagrada. Meu nome é Alan Calixto, nós estamos no canal Galardoado Ensino e eu estou com a Bíblia Sagrada aqui, ok? Então, nós vamos estabelecer o conceito. Deixa eu só pegar aqui rapidinho porque caiu. Nós vamos estabelecer aqui o conceito de identidade, baseado no dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Ele vai dizer que identidade é um substantivo feminino, né, que é a qualidade de idêntico, ou seja, aos caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa, nome, idade, estado, profissão, sexo, e assim por diante. Agora, a palavra identidade, ela como substantivo, tem um verbo, né? A palavra identidade é um substantivo, seu verbo é identificar, que é um verbo transitivo direto, que significa tornar idêntico, determinar ou estabelecer a identidade de, determinar a classificação científica de, reconhecer algo ou alguém, dizer ou comprovar por meio de documentos a própria identidade, perceber a afinidade própria com pessoa ou grupo. Então isto implica dizer que o verbo transitivo direto, ele pede obrigatoriamente um objeto direto. Neste caso, o objeto direto é aquele que vai receber a ação de identificar. Então isso implica dizer que Deus é quem faz esta identidade na vida daquela pessoa que entrega-se para Deus por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando eu aceito a Cristo, eu preciso entender que eu aceito também todas as exigências que vêm a reboque, dada a ocasião da aceitação a Cristo. Eu não apenas aceito uma filosofia de vida, um hobby, algo deste tipo. Eu aceito Cristo como o meu Senhor, o meu Salvador. E aí isto implica dizer que eu preciso me parecer ao máximo com este Cristo,
com o cristianismo propriamente dito, que traz a reboque muitas obrigações, muitas renúncias, né, que precisamos ter ao longo da nossa vida, e isto vai me fazer ter identidade. Portanto, quais são as 3 perguntas que se faz, primeiramente, para aqueles que querem, de fato, ter uma identidade em Cristo de verdade? Primeiro é estabelecer quem, de fato, eu sou. Isto é importante saber. Segundo, como me vejo, né? Uma coisa é quem eu sou, outra coisa é como me vejo. E aí é que está a questão das lentes obscuras, que às vezes nós achamos sermos alguma coisa que nós ainda não alcançamos. Então esta é uma linha muito tênue, muito fina, né, de quem eu sou e como eu me vejo. E uma terceira pergunta, né, socialmente falando, em qual grupo social de fato eu pertenço? Porque eu falar que eu sou da igreja, que eu sou evangélico, que eu sou cristão protestante, eu já estou me identificando naquele grupo específico, como já dizia Aurélio Buarque de Holanda. Então, se eu me filio àquele grupo, eu preciso me filiar também ao estatuto daquele grupo, às leis inerentes àquele grupo, àquela sociedade. Então, as leis de Cristo estão baseadas, se eu falo que eu sou cristão, se eu falo que eu tenho uma identidade em Cristo, eu preciso, então, colocar em prática esta identidade, tá ok? Então, todas as vezes que eu digo que eu sou cristão, mas também penso assim, eu queria ser aquilo outro, ou experimentar algo, ou eu queria também poder fazer determinadas coisas que para aquele grupo que você se filiou, que você até então estava se identificando, são pecados, são erros, né, estarão te levando à margem daquele grupo. Então atesta-se pelo menos 2 coisas fundamentais quando isto acontece. O que eu sou e faço não é correlacionado e suficiente. Ou seja, há uma ambiguidade há uma ambiguidade na questão do grupo social que eu pertenço com aquilo que eu pratico, né? Isso pode acontecer em qualquer situação social, na política, na economia, né? Tem gente que fala, eu não sou de esquerda ou de direita, e faz literalmente aquilo pelo qual ele disse que não é. Ou ao contrário, ele fala que é de um grupo tal, né, de direita, de esquerda, assembleia, né, evangélico, católico, espírita, seja lá qual grupo social, religioso, econômico ele se identifique, e acaba fazendo outras coisas que não condizem com as leis inerentes àquele grupo social. É a mesma coisa que um católico não concordar com as coisas que o Papa fala, né? É a mesma coisa que um assembleano, né, não concordar com aquilo que as diretrizes, tanto da CONAMAD ou da CGADB, que são as maiores convenções brasileiras estabelecidas, inerentes aos assembleanos, né, propriamente dito, falam. Então isso seria uma incoerência, uma ambiguidade, né, quase um antagonismo, né, do que era aquilo que eu digo que eu sou, de que eu pertenço, com aquilo que eu de fato coloco em prática. Então isso está acontecendo nos dias de hoje, na nossa geração, no nosso Brasil. Pessoas estão aceitando a Cristo, né? Mais uma vez eu volto a falar, pessoas estão aceitando a Jesus, pessoas continuam na mesma vida, na vida que levava outrora, né? Se eu fazia determinadas coisas, e aí fica com a desculpa de que é a minha profissão. Você já pensou se uma prostituta, ela aceitar a Cristo e querer então continuar com sua profissão de prostituta, né? Para poder ir até de pessoas, e ir após a Bíblia Sagrada, que condena a prática, né, da promiscuidade, do sexo deliberado, né? Isso não condiz com um crente em Cristo, né? Se eu olho para a Bíblia Sagrada na identidade cristã, eu observo que as palavras torpes não é apenas palavrões,
né? Palavras torpes não é apenas palavrões. As pessoas acham que palavra torpe é apenas palavrões. Não, palavrão é dois sintomas de que você não está ligado com o Espírito Santo, né? Esses são os palavrões, é apenas um dos sintomas, né? Mas o cantar ou cantarolar, músicas que são chamadas seculares, né? Músicas do mundo, que estão na boca de muitas pessoas que dizem ser crentes, né? Eles vão para a igreja à noite, eles vão para a igreja no domingo, eles vão para os eventos do modo geral, eles estão na festividade, mas ao mesmo tempo estão cantando música do mundo, dançando, bebendo, né? Olha quantos crentes dizem que não tem problema em beber uma cerveja, tomar um vinho. Então estas coisas nós vamos ver ao longo dos vídeos que nós falaremos aqui, né? Porque neste vídeo não vai dar apenas. Então nós vamos identificar justamente isso. Ou seja, o que eu sou de fato e faço não é correlacionado a um antagonismo entre o que eu disse que eu sou e de fato o que eu faço. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá, quem eu sou? Você precisa se olhar no espelho e de fato verificar quem você é. Segundo, como eu me vejo. Porque o que você fala que na maioria das vezes, não é o que você de fato apresenta pelas suas atitudes, né? Pelas minhas atitudes. Isso está relacionado com todo crente. O crente precisa saber que há muitas, não são poucas, muitas restrições. É Mateus 16, 24 na veia. Aquele que quiser vir após mim, é Jesus Cristo falando. O que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga. Então tem gente querendo seguir sem cruz. Tem gente querendo seguir com todos os pesos do passado, dos erros que antigamente eram erros, né? Ele aceitou a fé em Cristo, mas ele não quer largar as superfluidades da vida, ele não quer largar a sua filosofia de vida, ele não quer largar aquilo que ele já aprendeu do dia a dia, durante a vida, durante a sua experiência. Paulo, quando aceitou a fé em Cristo, ele deixou todas as suas vaidades e experiências para trás. Ele se esvaziou, né, de si mesmo e deixou que o Espírito Santo o preenchesse e fizesse nele uma nova identidade, porque é isso que acontece com um verdadeiro salvo, né? Ele já não vive mais, é Cristo que vive nele. Então isso é muito sério, né? A identidade cristã, de fato, é muito séria e estamos deixando que esta identidade seja corroída, né? Principalmente por outros figurões, às vezes até mesmo famosos, que não sei se por hobby ou por fama, ou seja lá por que for, eles dizem ser evangélicos, mas continuam com as mesmas práticas, né? Das práticas que você mais vê por aí. Quantos famosos aí, cantores, né? Apresentadores, jogadores, quantos famosos dizem serem cristãos evangélicos, mas não continuam praticando as mesmas atrocidades, as mesmas coisas. Continua cantando a música secular. Por quê? Porque não querem, de fato, largarem este veículo que está dando recurso financeiro para eles, né? Que está dando recurso financeiro, seja por contrato, seja por que for. Eles não aceitaram, de fato, a Cristo e não entenderam que Cristo renunciou por ela. Renunciou a sua própria vida. E eles já ganharam tanto, são famosos, nós estamos falando de famosos, já ganharam tanto na vida pregressa, e por que não querem, de fato, largar, né, esta vida antiga e viver em novidade de vida em Cristo? Então, por causa deste meio em que o Evangelho está centralizado hoje, né? Por causa dessa situação, por causa de fato deste mau posicionamento de muitos evangélicos que são sérios, mas são calados, nós estamos vivendo um evangelho misto.
um evangelho misturado, um evangelho sincrético, um evangelho ecumênico, né? Um evangelho miscigenado. Então isso não pode acontecer. Há uma identidade cristã, há um peso para o evangélico, há um peso de cruz, né? É um peso pelo fato de estar levando o nome de Cristo, né? Mas, ao mesmo tempo, Cristo vai dizer em João 11, né? Vocês que estiverem cansados e sobrecarregados, eu vou aliviá-los, mas é preciso que tome o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que o problema do evangelicalismo hoje é que não querem nem ter jugo e não querem ter fardo. O fardo e o jugo é suave e leve, mas tem fardo e tem jugo. Por que é suave e leve? Porque o jugo do pecado, do erro, do mundo em si, do diabo, na vida da pessoa, é um jugo pesadíssimo. Além do jugo do dia a dia, da vida, do modo geral, havia um jugo de você ser condenado eternamente ao inferno, né? Esse era o jugo. Agora, o jugo suave e leve de Cristo é aquele jugo que tira o peso do legalismo, do formalismo, das condecorações humanas, para deixar o jugo do amor, da paz, da longanimidade, da benignidade, da fé, da mansidão, da temperança, do domínio próprio. Esse jugo precisa estar sobre os nossos ombros. O jugo de não xingar, o jugo de não beber, o jugo de não se prostituir, o jugo de não ter luxúria, né? Lascívia, o jugo de não ser sensual. Esses são os jugos, esta é a identidade do verdadeiro crente em Cristo, né? Eu vejo aí, de fato, de verdade, pelo menos assim, olhando superficialmente, porque não a conheço pessoalmente, mas nós também seguimos aí o canal do Positivamente, podcast da Karina Bach, e nós vemos de fato que ela é uma artista, né? Que de fato a gente vê uma mudança de paradigma, uma mudança de vida de maneira completa, de maneira plena, né? Ela abandonou a novela, ela abandonou as coisas que faziam com que ela de fato pecasse contra Deus. E ela tem até hoje mostrado um testemunho de vida e um testemunho de crente em Cristo, uma verdadeira evangélica, né? Que aceitou a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Ela já não vive mais, mas é Cristo que vive. É assim que deve ser todo aquele que aceita Cristo. Renunciar às nossas próprias vontades, paixões infames, humanas, mundanas e entregar a nossa vida para Cristo. Então isso é, de fato, uma identidade cristã. Então, nos próximos vídeos, nós vamos também continuar trabalhando sobre isso, sobre esta identidade cristã. Talvez mais 2 vídeos para frente, a gente tenta aí, então, falar um pouco mais sobre a identidade cristã, tá ok? Nós vamos falar sobre alguns textos bíblicos, tá ok? Textos bíblicos que falam sobre identidade cristã e aqueles também que deixaram de ter a identidade cristã dentro da Bíblia Sagrada, tá ok? Então fica aí conosco, ativa o sininho das notificações aí, nos ajuda por gentileza. Eu estou pedindo encarecidamente que você nos ajuda, comenta, curta, compartilha esses vídeos para nos ajudar, tá ok? Este canal é o Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Deus em Cristo abençoe sua vida, em nome de Jesus.